Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas últimas leituras de 2018, que foram as que eu li durante o mês de dezembro. O primeiro livro que eu terminei em dezembro foi A Inesperada Herança do Inspetor Chopra. Eu só terminei ele em dezembro porque eu já tinha começado a leitura no finalzinho de novembro. Nesse livro nós temos um inspetor, que seria um detetive, que está no seu último dia de trabalho, ele está se aposentando. E bem nesse último dia aparece um caso de um menino que morreu afogado. Ele desconfia que o menino foi assassinado, mas como ninguém se interessa em investigar, ele resolve sair pela cidade de Mumbai atrás de pistas. E nesse mesmo dia, ele acaba recebendo um bebê elefante de herança do seu tio, o que acaba se tornando um outro mistério que ele tem que decifrar. O mais interessante no livro é a ambientação dele, porque é uma história que se passa na Índia e o personagem acaba visitando vários lugares e mostrando muitas coisas da cultura indiana. O elefante, por exemplo, tem o nome de Ganesha, que é aquele deus hindu em forma de elefante. E é engraçado como ele acaba levando esse bebê elefante em todo lugar que ele vai. Então o elefante acaba se tornando um parceiro para ele na investigação. Porém, para um livro de detetive, ele não entregou aquela essência de um livro de mistério, na minha opinião. O autor colocou muitos assuntos pessoais do personagem durante a história e a esposa dele também tem uma história à parte que eu achei que fugiu totalmente do foco do livro. Então eu acabei me desapontando muito com a história, acabou sendo algo totalmente diferente do que eu estava esperando. A investigação ficou em segundo plano e eu não consegui entender o objetivo do autor com toda essa história. Parece que estava tudo muito fora de contexto. Então, infelizmente, eu não gostei dessa leitura e já passei esse livro pra frente, por isso que a foto dele tá aqui do lado. Depois eu li Leve-me com Você, da Catherine Ryan Hyde. Nesse livro nós temos o August, que é um pai lidando com a perda de um filho através de uma viagem de trailer bem significativa. Porém, dois inesperados passageiros, que são dois meninos muito fofos, acabam embarcando nessa viagem para encher o nosso coração de amor. É isso mesmo que acontece, gente. Esse livro é muito fofo, muito amorzinho, muito tocante. Ele acabou sendo a minha leitura favorita do ano, justo no último mês do ano. Que surpresa boa, né? Na verdade, eu já esperava isso. Desde que eu vi as pessoas falando desse livro, eu já sentia que ia ser uma leitura maravilhosa pra mim. Eu não vou falar muito do livro, porque eu já fiz uma resenha dele aqui no canal. Eu vou deixar o vídeo aqui nos cards pra vocês assistirem e descobrirem por que eu gostei tanto dessa leitura. E leiam esse livro, gente, que vocês não vão se arrepender. Depois eu li Corte de Gelo e Estrelas, da Sarah J. Maas. Esse livro é uma novela que se passa depois dos acontecimentos da trilogia de Corte de Espinhos e Rosas. Ele é um livro intermediário entre essa trilogia com a nova trilogia que a autora está escrevendo, que acaba se tornando uma grande série. Então ele é uma continuação e eu não posso falar para vocês os acontecimentos desse livro, mas eu posso dizer como que foi a minha leitura e ela foi bem decepcionante. Mas isso aconteceu só porque eu tava com uma expectativa bem diferente para esse livro. Como ele liga as duas trilogias, eu esperava que esse fosse um livro bem importante para toda a história. E eu achei que a autora colocaria várias coisas novas, vários ganchos ou até um gostinho do que vai ter na próxima trilogia ou do que a gente pode esperar pela frente. Mas não foi isso que eu encontrei nesse livro, ele foi mais como um fanservice. Sabe quando a gente termina a trilogia e fica imaginando o que vai acontecer agora com os personagens depois de todos os conflitos que tiveram? É isso que mostra aqui, eles seguindo a vida deles, a Fairy tentando encontrar o papel dela depois de tudo que aconteceu. Mostra também o final feliz do casal, essas coisas, sabe? Então eu esperava bem mais da autora, porque esse livro não é um conto, apesar dele ser pequeno, ele tem mais de 300 páginas e tem tanta coisa legal que a autora poderia ter colocado aqui, que foi isso que acabou me decepcionando muito. Mas o livro é bom, gente, eu acabei dando 3 estrelas e meia pra ele, porque ele tem bastante desenvolvimento de personagem. Eu acho que esse acabou sendo o foco do livro mesmo. Mas eu queria mais ação, mais surpresas e aquilo que a Sarah J. Maas faz muito bem, então por isso que eu acabei me decepcionando. Depois eu li A Noite dos Mortos-Vivos e A Volta dos Mortos-Vivos. São duas histórias que tem nesse livro. E essa edição que eu tenho é a edição comemorativa de 50 anos do filme A Noite dos Mortos-Vivos.
Então nós temos aqui a história clássica do cinema que mostrou pela primeira vez os mortos-vivos como uma grande praga comedora de carne humana. E em A Volta dos Mortos-Vivos nós temos uma história bem similar, só que passa 10 anos após o primeiro surto. Eu leio muito pouco livros de terror, então eu me surpreendi bastante com esse. Eu assistia bastante The Walking Dead, então eu adoro zumbis e essa tensão que fica nesse mundo pós-apocalíptico. E como eu já estava bem familiarizada com esse ambiente, eu acho que eu consegui aproveitar bastante a história. Eu gostei mais da Volta dos Mortos-Vivos, porque como os personagens já estavam familiarizados com tudo o que está acontecendo, o livro focou mais na ação mesmo. E não teve aquela parte introdutória e o mistério do que são esses seres, que é mais o foco da primeira história. Mas algo que me pegou realmente de surpresa foi o final da primeira história. Gente, foi o final mais inesperado que eu já li. O final do segundo livro também é muito bom, tenebroso, mas muito bom. E eu só gosto de histórias de terror quando o final é bom, porque eu já vi muitos filmes de terror com aquele final tosco, e isso me deixou com muita raiva. Eu acho que por isso que eu me decepciono bastante com Stephen King. Então eu curti bastante o livro e recomendo vocês a comprá-lo com o meu link, é claro, porque essa edição está maravilhosa. O zumbi levou um tiro na cabeça que perfurou todas as páginas do livro, gente, isso é muito legal. E por fim eu concluí o ano lendo Um Trono Negro, da Kendare Blake. Esse livro é a continuação de Três Coroas Negras, que eu gostei bastante e fiquei desesperada para ler esse segundo livro. Então eu não posso falar a sinopse dele porque seria spoiler para vocês que não leram. Mas se você não conhece a história, é sobre três rainhas trigêmeas e cada uma tem um poder diferente e elas têm que lutar até a morte, cada uma do seu jeito, porque só uma pode ser a rainha definitiva. A continuação não me decepcionou, eu gostei desse livro da mesma forma que eu gostei do primeiro. Ele tem o mesmo desenvolvimento, onde as surpresas ficam mais pro final do livro. E eu gosto bastante da forma que a autora conduz essa história, eu gosto muito da natureza de cada uma das personagens, eu acho que foi isso que me conquistou. Uma coisa diferente é que no primeiro livro não tinha um vilão definido pra gente odiar e agora isso mudou no segundo livro. Então tá bem tenso e eu vou roer as unhas esperando o próximo livro. É só o que eu posso falar sobre essa história, então eu recomendo muito que vocês leiam os dois livros, eu favoritei eles e gosto bastante. E é isso, gente, me contem nos comentários se vocês já leram algum desses livros ou se ficou com vontade de ler algum. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se você for comprar algum desses livros, aproveite e compre pelos links do canal que eu deixo na caixa de descrição. Se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva no canal também e até o próximo vídeo. Tchau!